Nós estamos recebendo nesta manhã o vereador Lívio Viana de Oliveira Leite, médico oftalmologista de profissão, presidente municipal do PSDB na capital. É um prazer recebê-lo nesta manhã para falarmos um pouco de política. Mas, primeiramente, o senhor chegou à condição de vereador após o episódio da cassação de 3 mandatos. E lendo um pouco sobre a sua trajetória, vi que sempre gostou de política, mas nunca como fazem tão pequena. Poderia explicar isso para nós, vereador? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, Madureira, toda a equipe da FM Capital, bom dia a todos os colaboradores. Marquinhos, eu sempre gostei da política, atuei muito pouco na política partidária, né? Me filiei ao PSDB ainda na faculdade, por questão ideológica realmente. Eu sou cearense de nascimento, assim, nordestino como Sérgio Cruz. E entrei no PSDB em função da fundação, um dos fundadores sendo o Tasso Gereissati, que foi um governador que revolucionou o estado do Ceará, onde eu morava na ocasião. E o que a gente está vendo, quando a gente fala sobre apequenar a política, é porque a política é um instrumento tão importante e reflete na vida de todo mundo, nós não podemos deixá-la ser conduzida com interesses pessoais, né, olhando para o umbigo, né? Nós temos que olhar para o coletivo, isso é o mais importante. O senhor é presidente do PSDB, e o PSDB, é claro, vai ter pré-candidatura própria para prefeito de Campo Grande. Numa situação peculiar nessa eleição, a primeira eleição onde as empresas não vão poder fazer doação. O partido tem um plano, né, financeiro para essa eleição, o vereador? Sim, Sérgio. Essa eleição vai ser uma eleição de divisor de águas realmente, né? É uma eleição onde esses financiamentos de empresas, tendo essa limitação, eu vejo, né, no partido vê como realmente uma direção correta. A eleição ela tem que ser baseada muito mais no contato com o eleitor do que o financiamento. Rios de dinheiro que eram gastos em outras épocas. Isso não pode existir mais. O que o partido tem feito e procurou fazer ao longo desse ano que a gente ficou na frente? A gente procurou se estruturar, né, o diretório. Hoje nós temos uma sede própria, né? Nós estávamos no diretório estadual, numa salinha, e nós procuramos sair e fazer essa estrutura fora. E o partido tem conversado já desde o ano passado, procurado conversar e levar o programa do partido para a população, para os bairros, através do PSDB nos bairros. Então essa campanha, além de ser onde nós teremos menos estrutura financeira, e aí a gente tem que aplicar todos os mecanismos de gestão dos recursos para que ela seja realmente eficiente, a gente também conta com essa disseminação do PSDB e, acima de tudo, com o resultado entregue pelo governo do Estado na gestão do Reinaldo Azambuja. É nisso que a gente realmente confia. Com relação às alianças partidárias, fechou, ainda partidos que podem... quantos partidos tem e quantos partidos ainda podem chegar ainda à candidatura da Rose? O Sérgio, hoje nós temos essa conversação está sendo feita e assim, eu até como presidente do PSDB preciso organizar cédulas de votação e essa conversação ainda está acontecendo. Então hoje nós temos basicamente fechado 3 coligações na proporcional, tá? Uma coligação, isso eu estou falando neste momento, tá? De repente pode... ainda estão havendo conversas com outros partidos, mas hoje nós temos 3 coligações na proporcional, o PSDB com o PR, o PDT com o PSB, Solidariedade, PRB, PROS e PSL. Essas são as 3 coligações que estão se configurando hoje. Ainda existe uma conversa com o PT do B e o PTC, que ainda pode agregar nesse período aí, dessa manhã. O PMDB não está nesse rol de... Não, o PMDB me parece que vai ficar com uma candidatura, uma chapa pura, né? Na proporcional. Na proporcional, sem candidato a prefeito. Sem candidato a prefeito. E o PDT já acertou? Já está fechado já o PDT? PDT já é a coligação mais provável, até
agora há pouco, é a coligação entre o PDT e o PSB. E quando acontece a convenção do PSDB para homologar o nome que hoje pré-candidata Rose Modesto, não é? Claro, e aí também apresentar a chapa de vereadores. Essa convenção ela vai acontecer amanhã, no sábado, né, dia 30, no ginásio de esportes do Rádio Clube Campo. Ontem eu ainda assinei o convite oficial para que o PR indique o vice, né? É o que tudo indica, o Cláudio Mendonça deve ser também o vice aceitando esse convite. Então amanhã a gente espera realmente uma festa e homologar essa candidatura da professora Rose e do Cláudio Mendonça e de toda a chapa de vereadores dos partidos aliados. Vai ser onde mesmo? Vai ser no ginásio do Rádio Clube Campo. A partir das 8h30. E até amanhã pode ter mais novidades com relação a outros partidos participando aí? Pode, Marquinhos. Realmente não precisa colocar aí os partidos, mas vocês ainda esperam aí mais quantos partidos? Então, de maneira muito tranquila, muito sincera, a conversa. Esses partidos que eu disse já estão fechados. E existem 2 conversas ainda em andamento com o PTB e o PTC. Esses ainda podem agregar aí nesse período. Eu espero que até o final da manhã isso realmente já esteja fechado. Porque aí que nós vamos mandar rodar a cédula assim, de votação. Agora, presidente Lívio Leite, hoje algumas mudanças nós teremos, né, nesta eleição. E aí o Sérgio falou a respeito talvez da dificuldade dos partidos, não é, com relação a colocar a campanha na rua com as dificuldades financeiras. Mas isso é bom hoje para todos os partidos, ou seja, pode ser que isso iguale com relação ao financiamento da campanha, e aí cada um com a sua melhor proposta é que vai realmente fazer com que a população tenha mais conhecimento a respeito do partido e aí daquele que está tentando uma vaga? Sem dúvida, Marquinhos. Eu particularmente vejo isso como um momento muito bom para o Brasil como um todo. Nós temos que basear as campanhas realmente em propostas, né, em proposições, em contato, principalmente para vereador, né? É o contato mais próximo do político, né, do candidato com a população. Não vejo futuro para o Brasil se continuássemos aí nas campanhas regadas a muito dinheiro, e a gente sabe muitas vezes que isso não traz a efetividade e a qualidade que a população tanto espera do candidato, né? Então acho que essa eleição vai ser uma eleição que vai ensinar, vai educar muito nesse sentido. E a partir daí as campanhas tendem a ser cada vez mais como antigamente, né? Sérgio, você que foi parlamentar, são campanhas realmente do contato, do boca a boca, da discussão. A população hoje quer conhecer o candidato, ela quer saber quem é, de onde você veio, o que você fez, se é ficha limpa, se você não é, quer saber quantos filhos você tem, se é casado, sua religião. Isso é importante para todos nós, né? Não necessariamente para um ou para outro. Mas o senhor assumiu o mandato, dizer, não havia previsão, você ficou como suplente e tal. Aí, de repente, você assume a vaga na Câmara Municipal. O Poder Legislativo, o mandato é aquilo que você esperava, Olívio? Ou você acha que muita coisa pode mudar para melhorar e aperfeiçoar o mandato de vereador? Sérgio, eu estava em 2015 como secretário adjunto de saúde do Estado, né? Atuando aí no Poder Executivo, né? De uma certa maneira, em função, e aí aqui eu quero deixar algo muito claro, assim, em função da falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, eu não estou querendo colocar aqui a culpa em ninguém, mas isso prejudicou muito a nossa população. Isso prejudicou demais. Desde o primeiro discurso de posse, na presença do prefeito da capital, eu já fazia esse apelo para que a gente começasse do zero e seguisse com as propostas. Ninguém tem o direito de negar diálogo, independente se há problema pessoal ou não. Quem tem que... um servidor público decente, ele tem que ter essa noção de que a população está realmente à frente de qualquer desejo pessoal. Então, se eu não gosto de você, eu tenho a obrigação, se nós desempenhamos uma função pública, nós temos a obrigação de engolir
as nossas mágoas e realizar aquilo que precisa. Então eu tive uma certa frustração dentro do mandato por não poder, às vezes, levar tudo aquilo que eu gostaria, né, tudo aquilo que chegava até mim para a prefeitura. Infelizmente, a gente teve, independente das dificuldades que possam ter ocorrido, a gente entende e compreende, mas eu me senti um certo ponto frustrado nesse sentido de não poder ter sido utilizado da maneira que a gente gostaria para levar essas demandas para a população e essas demandas serem atendidas. Então, nesse sentido, eu me vejo com uma certa frustração. Agora, com relação ao parlamento em si, né, a Casa Legislativa, eu tenho reforçado nos discursos que hoje em dia nós temos entre as 3 principais funções da Câmara Municipal, que a função de legislador, essencial, de produzir leis, hoje ela tem que ser relegada até a um segundo plano. Parece até uma contradição dizer isso, mas nós temos leis maravilhosas sendo realizadas, mas nós não temos ainda a eficácia e a eficiência para cobrar que essa lei ela seja cumprida. E muitas vezes existe uma cobrança da população, dos meios de comunicação, para que aquele parlamentar ele produza leis. Então eu sinto, às vezes, uma certa pressão da sociedade como um todo, como avaliar o parlamentar pela quantidade de leis que ele produz. E, na verdade, eu não vejo isso como o aspecto mais importante. A segunda função, que eu acredito que essa sim tem que ser hipertrofiada, tem que ser ressaltada, é a função de fiscalização da Câmara Municipal e do Poder Legislativo como um todo. Essa função, hoje, no mundo onde a gente está falando de transparência, ela tem que ser realmente a mais importante do parlamento, no Brasil como um todo. E a outra, caminhando junto com a fiscalização, é trazer a representatividade da população para dentro do Poder Legislativo, ou seja, trazer a população para discussão dos assuntos importantes e de interesse para a coletividade, através das audiências públicas, através de outros instrumentos que possibilitem a população ter acesso a isso e realmente decidir o que ela deseja. Estamos nesta manhã batendo papo com o vereador Lívio Leite, ele que também é presidente do PSDB municipal. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa, vereador. Quero deixar o microfone à sua disposição para convidar as pessoas a participarem da convenção do seu partido amanhã e também já agradecendo a sua participação e, claro, os esclarecimentos, falando um pouco sobre a política, sobre o seu mandato e também sobre a presidência do PSDB municipal. Marquinhos, Sérgio Cruz, eu que agradeço. Vou deixar um convite aqui a toda a população de Campo Grande. Algumas pessoas me perguntam, doutor Lívio, qualquer um pode ir lá na convenção, assistir ou não, só quem é filiado? Não, essa é o auge de um partido, né, de um diretório que é organizar a sua convenção, ainda mais tendo uma candidatura à prefeitura, né, a ser colocada para o aval de todo o diretório, todos os filiados. Nós teremos uma grande festa com todos os pré-candidatos, cada um brigando pelo seu espaço de maneira democrática. Então a gente convoca toda a população, aqueles que se interessarem em discutir um pouquinho mais, em conhecer mais a nossa pré-candidata, a professora Rose, para que esteja lá amanhã a partir das 8h30, no ginásio de esportes do Rádio Clube Campo, na Avenida Interlagos. Esse é o convite que nós fazemos para todos, não é? A nossa grande festa é o que nós esperamos realmente que vai acontecer. Uma grande festa, uma confraternização, onde todos vão poder conhecer um pouquinho mais do PSDB aqui em Campo Grande. Mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e parabenizando pelo seu trabalho lá na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.